Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto Falcione, sou professor de História em nome da Saia Digital. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula. Vamos lá com aquele espírito, aquela energia positiva aí para nós podermos estudarmos esse conteúdo extensivo aqui. Agora o tema é Segundo Reinado e até para vocês se situarem, a página 648, a frente A, foram escolhidas duas aulas da frente A, duas aulas da frente B, duas aulas da frente C. Esta aula 7 e depois a aula 8, a próxima aula dessa, vamos chamar de 7 e 8, tá ali como frente A e depois a outra vocês vão descobrir aí qual que é a frente junto comigo. E elas estão então com a número 7 e a número 8 só para vocês se localizarem. Mas é muito importante então vocês se localizarem até pela página 648, ok? Nesta aula nós vamos estudar antecipação da maioridade, Segundo Reinado, economia cafeeira, Guerra do Paraguai e movimento republicano com a proclamação. Tudo bem? A aula passada vocês tinham ali sobre a questão do ouro e prata e pedia que você respondesse as principais diferenças entre o conjunto das ideias expostas no texto e a visão dos conquistadores espanhóis. E a letra B, os princípios básicos do mercantilismo. A resposta seria o seguinte, letra A, para os incas estruturados, uma economia agrária e a monetária, os metais preciosos só tinham importância na confecção de adornos. Já para os espanhóis estruturados na economia capitalista mercantilista e organizados num estado absolutista, a acumulação de metais preciosos representava a mais importante fonte de riqueza. Os indígenas estranhavam muito, né? Por que os espanhóis tinham que acumular tanto? Não fazia sentido aquela ideia do acúmulo, porque, afinal de contas, os indígenas não conheciam a ideia de capitalismo. Letra B, metalismo ou bulionismo, acumulação de metais, balanço comercial favorável, protecionismo, são as principais características que nós chamamos de mercantilismo. Então essas seriam as duas respostas aqui para nós. A próxima pergunta foi sobre a expansão europeia, em larga medida uma rede composta por interesses. A resposta seria a letra E. Interesses políticos vinculados ao fortalecimento da centralização dos estados ibéricos, ou seja, Portugal e Espanha, econômicos provenientes do avanço das atividades comerciais, religiosos, entra no contexto da Contra-Reforma, relacionados com a importância do papado na Península Ibérica, e intelectuais decorrentes dos avanços científicos na Renascença e que vinham na expansão da realidade de suas teorias sobre geografia e astronomia. Então você pega aí expansão das grandes navegações, você coloca o contexto da Contra-Reforma, você coloca o papado tendo uma figura política, inclusive, por exemplo, como mediadora de questões políticas diplomáticas. Pegue a bula intercoeteira, o Tratado de Tordesilhas, todos os documentos assinados e organizados pelo Papa como mediador internacional da diplomacia entre Portugal e Espanha. Então vocês veem um papel fundamental da Igreja Católica nessa política de expansão, de colonização da América, né? Isso é muito importante. Antecipação da maioridade. Então vamos entrar no nosso conteúdo aqui do Segundo Reinado. Nós temos ali o período regencial, 1831 até 1840, é um período muito turbulento, com muitas revoltas, inclusive a mais famosa é a Farroupilha, e para amenizar, acalmar, criar uma estabilidade política novamente no Brasil, foi criado o chamado golpe da menoridade, né, da maioridade. Então, um menino com apenas 14 anos de idade resolveram, em 1840, elevá-lo, né, como um novo governo, um novo imperador, mesmo ele tendo 14 anos de idade e não se esperou o tal chamado 18 anos então. Esse é o golpe da maioridade. Começa o Segundo Reinado, 1840, e vai terminar em 1889 com a proclamação da República. Segundo Reinado, nós pegamos 3 períodos. Aqui vocês podem pausar com calma, fazer um estudo da leitura, tem o livro de vocês, acompanhem junto comigo. O que eu posso, eu acho que contribuir com vocês, eu acho que essa que é a parte bacana, eu como professor de história, o que não está no livro, o que eu posso ajudar vocês aqui nessa videoaula, é entendermos o Segundo Reinado em 3 fases muito bacanas. Então nós temos o Segundo Reinado, as 3 fases. Primeira, 1840 a 1865. Segundo, 1865 a 1875. A última, a queda da coisa mesmo, né?
1875 a 1889. 1840 a 1865, momento de estruturação e de auge, êxito na economia. 1865, 1875, Guerra do Paraguai. Começam os problemas de crise econômica no segundo reinado. 1875, 1889, a terceira fase, crise financeira, problemas diplomáticos, problemas políticos, instabilidade do governo Dom Pedro II, queda de Dom Pedro II do poder. Temos várias ligações, várias situações ligadas a esse período. A primeira, nós temos que colocar, inclusive, um momento aqui da expansão do café, que começa no Vale do Paraíba. Fala-se que as terras não eram tão boas e aos poucos elas foram migrando para o Oeste Paulista. E aqui na escravidão do segundo reinado isso não tem dessa organização. Eu fiz questão de colocar para vocês aqui no slide, na aula, essa linha cronológica da escravidão no segundo reinado. O segundo reinado está altamente intrínseco com a abolição da escravidão. Dom Pedro II era um abolicionista, ele apesar de ser um monarca, mas ele tinha uma ideia de libertar os escravos, mas ele não pode libertar os escravos de um dia para o outro. Ele tem um tripé sustentando ele no poder, nós gostamos de chamá-lo, que é o tripé de sustentação de Dom Pedro II. Senhores de escravos, a elite rural, a Igreja Católica, o Exército. Os 3 pontos que ligam. Vamos lá. Senhores de escravos, novamente, Igreja Católica, o Exército. São eles que mantêm esse segundo reinado, que mantém Dom Pedro II no poder. A Igreja Católica, eles perdem a conexão por causa de uma questão religiosa com a maçonaria. Dom Pedro II é maçom, seu pai, Dom Pedro I, era maçom, assina a independência do Brasil dentro da loja maçônica do Rio de Janeiro. Então nós temos a participação das lojas maçônicas, da maçonaria, muito forte na política, na formação do Estado Nacional brasileiro. E para vocês entenderem, que é um movimento filosófico, eles têm como um grupo filosófico de estudos, inclusive, acreditam que eles são uma espécie de uma fraternidade, eles fecham um grupo, onde eles acreditam no desenvolvimento, eles são, inclusive, muitos positivistas, acreditam nesse desenvolvimento da sociedade, por isso que eles estão muito ligados, inclusive, à política. Por que que perdeu essa vinculação? Porque o Dom Pedro II era maçom. A Igreja Católica, em algum momento, teve um problema lá no Vaticano em relação com a maçonaria, acabou respingando aqui. O Dom Pedro II tinha uma forte participação religiosa porque ele era responsável por pagamentos e, inclusive, escolher alguns religiosos, inclusive, chamado beneplácito e padroado, e com essa situação da maçonaria, ele acabou se desvinculando. Muitos padres, inclusive, eram maçom e a Igreja Católica proibiu que os religiosos continuassem frequentando as lojas maçônicas, e isso acabou resultando no fim dessa ligação entre o Segundo Reinado e a Igreja Católica. Dom Pedro II deu aquela balançada, né? O tripé perdeu um pouquinho do apoio, mas tem 2 coisas segurando Dom Pedro II no poder ainda. O Exército e os senhores de escravos. Agora entra nossa aula aqui. Dom Pedro II era a favor da escravidão, do fim da escravidão, ele é um abolicionista. Mas ele não pode acabar com a escravidão de um dia para o outro, porque se ele faz isso, ele cai do poder. Afinal de contas, é a elite rural, são os donos de escravos, são os senhores de escravos que mantêm ele no poder. Como que ele faz então? Aos poucos ele vai ceifando, sabe? Batendo na escravidão até que consegue, em 1888, a Lei Áurea. Em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o fim do tráfico negreiro no Brasil. Em 1871, toda criança que nascesse após essa lei estaria automaticamente livre, contanto que o Estado deveria pagar uma indenização ao seu senhor, ou, se não, teria que pagar uma espécie de pedágio até 8 anos de idade, a criança teria que trabalhar se por acaso o Estado não ressarcisse o seu senhor pela perda da propriedade. Lei do sexagenário, apesar de ser uma piada,
mas é uma lei que foi criada para libertar os escravos, lei do sexagenário, escravizados com mais de 60 anos seriam libertos, contanto que o Estado ressarcisse o senhor, caso contrário, pagava um pedaço de 5 anos. Meninas, que escravo chega a 60 anos com saúde? Que escravo consegue trabalhar mais 5 anos ainda por cima com saúde? E um senhor idoso com 65 anos, depois de uma vida de escravidão, você acha que ele vai receber a liberdade e algum tipo de subsídio do Estado ou do seu senhor? Não, parabéns, você está livre, pode ir embora. E ele vai para onde? Mendigo, vai para a rua, que não tem para onde ir. Então, se duvidar, é até melhor que ele continuasse, agora que ele está numa situação de idade avançada. Eu fiz uns cálculos, ainda bem que não funcionou, né? Espero que nenhum escravo acabou sendo liberto. Afinal de contas, a escravidão termina em 1888 com a Lei Áurea. Tive a oportunidade de visitar uma cidade no Ceará, considerada a primeira que libertou os escravos no Brasil, chamada Redenção. Galera do Nordeste que já ouviu falar, ou quem está aí próximo do Ceará, visite essa cidade que respira a libertação. É muito bacana. Redenção, ou lugarzinho quente, hein? Se prepare. Mas além da questão do clima ser bem quente, tem um engenho muito interessante com a parte ainda da Casa Grande funcionando. Você entra lá, é um museu, mas você vê lá os momentos, objetos verdadeiros, reais, parado no tempo ali, de 150, 200 anos parado no tempo. A senzala, onde os escravos ficavam, também de uma forma muito preservada, vale a pena conhecer a cidade de Redenção. Eles têm uma universidade, a UVA, inclusive, que é uma universidade onde acontece muito intercâmbio com estudantes africanos, por causa dessa ligação, inclusive, com a cidade e a libertação dos escravos. Redenção, Ceará. Vamos lá, que mais aqui? Fechou, imigração, libertou os escravos. Então, e agora? Eu preciso de mão de obra, né? Porque começa toda uma política que, eu libertei esse escravo, eu não vou contratá-lo. Começou uma política, eles utilizavam esse termo na época, inclusive, chamado de branqueamento. Devemos branquear a população brasileira, devemos trazer bons valores e costumes. E começam a estimular, a partir de 1850, até por causa o fim do tráfico negreiro, a vinda dos africanos para o Brasil, começam a estimular agências colonizadoras, agências de imigração para trazer esses trabalhadores italianos, alemães, poloneses, ucranianos. E assim começa 1850, principalmente para trabalhar na produção cafeeira. Surto industrial no século XIX, tem fortes questionamentos, mas um nome muito interessante, Irineu Evangelista. Ele foi vamos dizer assim, um cara assim, empreendedor, um menino comerciante, acabou sendo criado por uma família inglesa e fez vários experimentos industriais no Brasil, como a primeira energia a gás pública do Rio de Janeiro, que iluminavam praças, ruas, fez estradas de ferro, primeira empresa que construía navios no Rio de Janeiro. Então ele tem uma história assim fascinante, esse menino. Tem filme sim, filme brasileiro, sobre a história de Barão do Mauá, o chamado Irineu Evangelista. Vale a pena vocês procurarem o filme Barão do Mauá. Guerra do Paraguai, aí está o nosso calcanhar de Aquiles. Quem conhece essa expressão? Aquela parte, ponto fraco da gente. Nós brasileiros não gostamos de estudar muito essa parte, não. Tive a oportunidade de estar no Mato Grosso do Sul, perguntar, poxa vida, conversando com historiadores, né? Mas por que vocês não estudam aqui a história presencial, aqui do local sobre a Guerra do Paraguai? Fica num clima no ar assim, o que eu sinto, como se fosse um ponto fraco, uma história que não se quer estudar, sabe? É o passado assim que, olha, deixa quieto, deixa por ali, porque nós fizemos um verdadeiro genocídio. Nós acabamos com um país chamado Paraguai. O segundo reinado, Dom Pedro II, essa é a parte negativa do seu governo, apesar de ter tantos pontos positivos, mas essa foram uma que marcou negativamente o governo Dom Pedro II, a Guerra do Paraguai, apesar que não foi o Brasil que ocasionou a guerra, mas a maneira que ele travou, que ele batalhou, foi assim, de uma maneira assim, um genocídio.
Temos casos assim de soldados que já tinham sido entregues, que já tinham como diz o outro, já tinham entregue as armas, já tinha estava ali para se entregar, mesmo assim os soldados brasileiros executaram eles ou queimaram vivos, inclusive, nessa uma história de alimentos envenenados que jogavam na floresta para os soldados paraguaios comerem e morrerem. Então uma luta assim extremamente, vamos dizer assim, com estratégias bem negativas. 1864 e 1870, o motivo, disputa do Rio da Prata, que seria hoje a região ali de Foz do Iguaçu, navegação e transporte comercial. Os paraguaios invadem o Brasil, a estratégia deles é chegarem no Uruguai para fazer uma aliança com o governo uruguai. Foram surpreendidos pela força uruguaia de resistência, que era contra, e inclusive pelo Brasil, a chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, e daí começa um processo de fechamento, né? O Paraguai fecha seu território e tenta ali só viver na contraofensiva contra o Tríplice Aliança. Termina em 1870 e encerra o Corá com a morte do presidente Solano Lopes, inclusive, eu fico imaginando a cena, não, procure o livro Genocídio Paraguaio, o nome do livro. O livro termina dizendo que só estava Solano Lopes. Essa é uma parte também bem mau caráter do presidente paraguaio, porque ele poderia ter se entregado antes, ou poderia ter assinado, né, a rendição antes, poupando muita gente. Nosso livro do SAI fala que aproximadamente de 200 a 400 mil pessoas. Já li livros falando em 600, 800 mil pessoas, né, homens paraguaios morreram, que sobraram apenas mulheres, crianças e idosos, né, no país. E o Solano Lopes, ele foi sempre afunilando, né, sempre saía, os brasileiros iam conquistando e o Solano ia refugiando, e em vez de ele ter se entregado ou ter assinado uma rendição, poderia ter poupado muita vida. Diz que no momento final ele não queria se entregar, os soldados já estavam todo mundo armado ali, dando risada da cara dele, ele todo, né, machucado, que já tinham espancado ele várias vezes, a esposa, o filho assistindo a cena, a princesa Isabel ali, né, o marido da princesa Isabel perseguiu o Solano Lopes, a esposa do Solano Lopes e o seu filho assistindo a cena. Ele disse que ele não se entregava, disse que daí chegou. E aí os soldados brasileiros, o que a gente faz com esse cara? O que a gente faz com esse cara? Diz que chegou um soldado negro chamado Chico Diabo. Eu disse, eu vou entrar para a história. Diz que ele tirou uma arma, chegou no cara e executou na hora o cara, né? O presidente Solano Lopes. Chico Diabo, procura uma imagem, porque é muito famoso, ele saiu junto com um brigadeiro, com um general, só faltou foto com Dom Pedro II, porque ele acabou entrando na história como o cara que teve coragem de apertar o gatilho contra o presidente Solano Lopes. E todo mundo já estava ali, por que esse cara não se entrega logo? Ficou aquele climão ali e o Chico Diabo foi responsável. Chico Diabo é negro. Quase 80 a 90% dos soldados brasileiros que foram para a Guerra do Paraguai também eram negros. Nosso texto está chamando a atenção sobre isso. Preciso montar um exército rápido, Dom Pedro II colocou. Forte resistência dos homens brancos que iriam. E eu falei, eu não quero participar dessa guerra. Qual que foi a alternativa encontrada por Dom Pedro II? Eu falei, espera um pouco, já sei. Todo escravo que se alistar vai, após 4 anos, quando retornar, ele criou uma lei, retornar, vai ganhar automaticamente a sua liberdade, a sua carta de alforria. Ou o senhor de escravo não quer que seus filhos vão para a guerra, você pode trocar o seu filho, substituindo ele por 4, substituindo ele por 5 escravos no lugar. Então, aproximadamente 200 mil soldados escravos foram alistados com a promessa da alforria. Sim, ganharam, apesar que quase 30 mil pessoas, 30 mil soldados brasileiros morreram na batalha, mas 200 mil e muitos voltaram e ganharam a liberdade então. Movimento republicano, proclamação da República. Nós falamos que a Igreja Católica perdeu o apoio, deixou de apoiar Dom Pedro II. Falamos que o senhor de escravos também deixou de apoiar o Dom Pedro II, principalmente depois da abolição da abolição da escravidão com a Lei Áurea, da princesa Isabel.
Só faltou o checkmate, né? Quem vai desferir o último golpe. Adivinha? O exército, eles mesmos, os que estavam mantendo Dom Pedro II no poder, são eles que vão tomar o poder e implantar a república. É o que está aqui no nosso último capítulo. Em especial, inclusive, a escola militar do Rio de Janeiro, com Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, eles organizam esse golpe que vão tomar o poder de Dom Pedro II, são amigos de Dom Pedro II, frequentam a casa de Dom Pedro II, avisam ele, falei, senhor, nós vamos tomar o poder, não queremos evitar qualquer situação de conflito, achamos melhor, chame todas as pessoas da sua família, faça uma saudação, faça uma despedida, vá para Portugal, retorne para a Europa, para evitar qualquer situação, porque em tal dia, dia 15 de novembro, nós vamos tomar o poder. Ele foi avisado. Houve toda uma comitiva de despedida para evitar uma situação e os militares tomaram o poder, proclamando o que nós chamamos de república. Um famoso livro chamado Os Bestializados. Digitem Os Bestializados. Procurem o resumo dele na internet. É do historiador José Murilo de Carvalho. Ele vai dizer que a população brasileira assistiu aquilo bestializado, sem entender o que está acontecendo. Dom Pedro II sai do país, sem ninguém ficar sabendo, ou pelo menos a população, a maioria da população. Os militares implantam um novo modelo de governo, apesar de manter muitas características do segundo reinado. Começam a se comemorar a implantação da República no 15 de novembro, as pessoas saem na rua sem saber o que está acontecendo, o que é essa comemoração, o que é esses militares nas ruas. A população assistiu o episódio de uma maneira bestializada. Não bestializada no sentido negativo, mas do tipo, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Porque, afinal de contas, não houve participação popular na proclamação da República. Foram os militares que implantaram a República no Brasil. Duas atividades para vocês para a próxima aula sobre o segundo reinado. E percebe-se que ela se relacionou principalmente com a. Respondam que na próxima aula vamos terminar com vocês aí. E essa daqui, 1879, cerca de 5.000 pessoas se reuniram para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu, meteram o cacete nos caras lá, nos manifestantes, né? Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. A leitura do trecho indica a coibição violenta das manifestações. Representou uma tentativa de... Marque a resposta. Próxima aula nós vamos responder juntos aí e vamos discutir um pouquinho dessas questões, ok? Boa aula, bom estudo. Até a próxima, meninas. Valeu, obrigado!